Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 22 de Tammuz, 5.783. É o dia 11 de julho de 2023. É a tarde com a Torá trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Esta semana nós temos duas Parashiot, duas porções. Matot, tribos, e Masei, né? Viagens, jornadas, onde nós estaremos adentrando amanhã, já na parte da segunda porção, Masei, e hoje e amanhã estaremos concluindo a primeira porção, né, aqui Matot, para podermos estar vendo as reflexões com referência realmente às tribos de Israel, ante a iminente entrada à Terra Prometida e os acontecimentos que nós temos pela frente aí. Hoje é o terceiro dia da semana e, portanto, é o terceiro dia para o Shabat. Então, nós estamos aí na nossa terceira leitura da nossa Parashá da semana, Matot, que está no capítulo 32 de Números, a partir do versículo 1 até o versículo 19, onde teremos aí o pedido, né, dos descendentes de Reuven e Gad, né, que não queriam nenhuma porção na terra prometida, queriam ficar do lado leste do Jordão, ou seja, sem entrar na terra prometida e ficar nas campinas ali do lado leste, né? Tendo em vista que eles guerrearam contra Sihon e Og, os gigantes, e ali a terra bem produtiva, então eles queriam ficar por ali, né? E nós vamos ver aí também, né, quais as consequências, né, realmente do diálogo entre Moshe e as duas tribos de Gad e Reuven, né? E o porquê, né, que Moshe ele acrescenta metade da tribo de Menashe, justamente para Reuven e Gad estarem ali do lado leste do Jordão, ok? Então, dentro desse sentido aqui, nós temos aí também, vamos ter, né, a palavra do nosso Rebbe Menahem Mendel, que vai nos falar sobre a questão de moderar o asceticismo, né? É aquela questão radical, né? Então nós precisamos estar analisando sobre essa questão, né, de sermos céticos, né, na nossa decisão, irredutíveis e etc e tal, e as consequências que isso pode gerar exatamente para as nossas vidas, né? Então, realmente, nós precisamos estar atentos dentro desse aspecto, né? Sobre estarmos não sendo assim tão céticos, né? Mas realmente sendo maleáveis nas nossas ações diárias, né? Para que nós possamos, sem sombra de dúvidas, estarmos aí no centro da vontade de Hashem, ok? Primeiramente, vamos mandar aí o nosso Shalom, Shalom, né, para os nossos amados aí, né, que sempre estão conectados, outros são novos, né, na sua conexão aqui pelo canal do Facebook, ou também pelo canal do YouTube, né. Então, nós temos aí a Manolita Santas Lemos, da cidade de Ubaitaba, na Bahia, a Mira Costa da Costa, Belém do Pará, o casal Maristela Marcial Correia Pereira e Ronaldo Correia, né, da cidade Raul Soares, lá em Minas Gerais. O Marco Carrillo, o Josué, que reside, né, Itamonte, no bairro Cachoeirinha, lá em Minas Gerais. A Emanuele Fernandes, na cidade Espera Feliz, também em Minas. A Exilda Silveira, o nosso visitante internacional de hoje é o Johnny Tojong, da cidade de Valência, em Bukidinoh, na cidade de Filipinas, né? Lá, então, em Filipinas, temos aí hoje o Johnny Tojong. O Robson Jaem, São Paulo, capital. A Vera Lúcia Narciso, né, aqui de Bauru, a nossa cidade, né?
a Marta Vieira de Cascavel, Paraná, o César Mou Júnior, Rio de Janeiro, a Márcia Pacheco de Jundiaí, São Paulo, interior, Dorote Nebel de Melo, São Paulo, capital, e Adriana Correia de Fortaleza, Ceará, né? Então são os nossos amados aí de hoje, ok? No capítulo 32 do livro de Números, né, nós temos aí, né, o pedido dos descendentes de Reuven, né, e de Gad. Então, eles disseram, né, os descendentes de Gad e os descendentes de Reuven, né, o verso número 2. Vieram e falaram a Moshe e a Elazar, o sacerdote, e os líderes da comunidade, dizendo: as terras de Atarote, Divon, Yazer, Nimirá, Reshbon, Elale, Sevam, Nevô e Beom, a terra que Deus derrotou em frente de toda a congregação de Israel. É uma terra apropriada para o gado e seus servos têm muito gado, né? Então, a tribo de Reuven e Gade estavam alegando que eles tinham uma grande quantidade de gado, né? E que a terra prometida não era o suficiente, né, para eles e para as demais tribos, né? Então, essa seria a alegação deles aí, né? Então, eles disseram: se nós encontramos graça aos seus olhos, né, na conversação que eles falaram, né, diante de Moshe, Elazar, o corregador e os demais líderes, permita que esta terra seja dada aos seus servos como propriedade. Não nos faça atravessar o Jordão, né? E Moshe disse aos descendentes de Gade e aos descendentes de Reuven: seus irmãos deverão ir para a guerra enquanto vocês ficarão aqui? Por que vocês desencorajam os filhos de Israel de atravessar a terra, para a terra que Deus lhe deu? Isso é exatamente o que seus pais fizeram quando eu os enviei a Kadesh Barneia para explorar a terra. Eles foram até o vale de Eshcol, viram a terra e então desencorajaram os filhos de Israel a atravessar para a terra que Deus lhe havia dado. E Deus ficou zangado naquele dia. E ele fez um juramento dizendo: nenhum dos homens a partir da idade de 20 anos que saiu do Egito verá a terra que eu jurei a Avraham, Issaque e Jacob, porque eles não me seguiram com o coração íntegro, exceto Caleb, filho de Iefuné, e o Quenizita, e Yehoshua, filho de Num, porque eles seguiram Deus com o coração íntegro. Deus ficou zangado com Israel e eles os fez vagarem no deserto por 40 anos, até que a geração inteira que agiu erroneamente aos olhos de Deus tivessem falecido, né? Então vejam bem que no primeiro momento, né, Gade e Reuven, né, estavam reivindicando a terra do lado leste do Jordão e não adentrando a terra prometida e muito menos assumindo uma porção da terra prometida. Isto era o princípio do objetivo de Reuven e Gad, né? E aí Moshe ele traz à memória, a lembrança, exatamente o que aconteceu em torno de 40 anos antes, quando eles estavam às portas de entrar na terra prometida. E os espiões, né, os que foram espiar a terra, os espiões, acabaram desencorajando o povo para não tomar posse da terra prometida. E aí realmente veio a sentença nessa rebeldia, nessa rebelião, em que a geração que saiu do Egito, a contar dos homens da idade de 20 anos para cima, né, eles acabaram perecendo no deserto. E agora parece que a situação está de novo no mesmo patamar, na mesma situação, né? Então por isso Moshe fala: vocês vão desencorajar os seus irmãos de novo, né? E aí então Caleb, aliás, Gad, né, e Reuven, né, ou Reuven e Gad. Então, no versículo 16, eles disseram, né, a Moshe, né,
nós construiremos currais para nosso rebanho aqui e cidade para nossos filhos. Nós nos armaremos rapidamente, iremos à frente de Israel e lutaremos até trazê-los para o seu lugar. Neste meio tempo, os nossos filhos viverão nas cidades fortificadas devido à ameaça dos habitantes da terra. Nós não retornaremos às nossas casas até que cada um dos filhos de Israel tenha se apossado de sua herança, pois nós não herdaremos junto com eles do outro lado do Jordão, e além, porque nossa herança já chegou até nós do lado leste do Jordão. Né? Então aqui Reuven e Gade, eles já assumiram a posse da terra, falando para Moshe, com Elazar e os demais líderes, né? Quem eram os demais líderes? Os príncipes das tribos e bem como os 88.600 juízes que ali havia, ok? Então, eles já estavam dizendo, esta terra nós queremos, aqui nessa terra nós vamos construir currais para os nossos rebanhos e cidade para os nossos filhos, para a nossa família. E nós não tomaremos posse de porção da terra prometida. Todavia, nós iremos junto com os nossos irmãos, iremos à frente, ou seja, Reuven e Gade deixaram bem claro que eles iriam à frente de todo o exército para guerrear contra as 7 nações que habitavam a terra prometida. Né? Então eles falaram, e nós não voltaremos enquanto não houver a conquista total da terra, e bem como também os nossos irmãos não tomarem posse das suas heranças na terra prometida. Só depois disso nós voltaremos para o lado leste do Jordão, e ali então, estas cidades, né, que nós temos aqui no capítulo 32 de Números, né, no versículo 3, né, as terras de Atarote, Divon, Iazer, Nimirá, Reshbon, Elale, Sevam, Nebo e Beom, né? Então essas 9 propriedades, cidades, campinas e etc e tal, né? Eles retornariam então ali para poder habitar junto com as suas famílias e criar os seus gados, né? Bom, vamos lá. Primeiramente, o que nós temos aqui a refletir? Primeiro, a decisão de Reuven e Gade. Eles viram que eles tinham muito gado, né? Gado ovino, gado equino, né? Gado bovino, gado ovino, né? Caprino, né? Então eles tinham muito gado. E então eles concluíram que a terra prometida não teria pastagem suficiente para eles e nem para as demais tribos. Ok. Então esse foi o primeiro pensamento que veio para Reuven e Gade. E quando eles olharam realmente estas 9 cidades e todas as suas campinas, né, nos lembra exatamente de Lote quando se separou do seu tio Avraham. Ele alçou os seus olhos, viu para os lados de Sodoma e Gomorra uma belíssima campina, né, campos verdejantes, né, onde havia pastagem em abundância. Então ele escolheu aquele lugar e Avraham foi para o outro lugar, inverso a ele. E aqui Gade e Reuven dão uma dessa. Eles veem essas 9 cidades, é perfeita para nós, para os nossos gados, e o povo vai para a terra prometida e toma posse da terra prometida e pronto. Ok? Primeira coisa que nós podemos aqui, segundo Rashi traz para nós nos seus comentários, é exatamente o que? Se Deus já lá com Avraham, Isaac e Jacob, ele falou de uma posse da terra e que seria para todas as tribos de Israel, será que Deus tinha se esquecido que poderia haver falta de pastagem? Será que Deus esqueceu que porventura, né, com uma grande quantidade de gados não haveria pastagem suficiente para todas as tribos de Israel? Será que Deus esqueceu-se de alguma coisa? Obviamente que não.
Mas os pensamentos dos homens, né, são muito pequenos, como a sua visão míope também é pequena. Então a primeira coisa que Gad e Reuven tiveram aqui, Deus não vai suprir a nossa necessidade. Em primeiro plano, tem essa visão, ok? Em primeiro plano, tem essa visão. Então aí ficaria faltando o quê? Fé e confiança na providência divina, ok? Vamos para frente. Eles se prontificaram a ir à frente na batalha, né, comandando as demais tribos para a guerra contra as 7 nações. Mostraram que são desbravadores, que são corajosos, ousados para enfrentar os perigos e não têm medo, não se acovardam diante de qualquer embate. A lição que fica para nós é exatamente esta. Nós não podemos ter medo ou sermos covardes diante dos embates da vida que nós temos por aí. Nós temos que enfrentar e seguir em frente, realmente seguindo a direção divina. Ok? Continuando, nós temos aí então uma outra situação em que Rashi, Maimônides e os nossos mestres trazem para nós. Entre elas, aqui a tribo de Reuven e Gade, eles visualizaram que ao adentrar a terra prometida, à semelhança dos espiões lá atrás, eles teriam que se envolver com a agricultura, não somente com a questão de gados, mas eles teriam que se envolver com a agricultura. E a agricultura exige muito mais do ser humano nas suas atividades e nos seus trabalhos. O desgaste é maior e a dedicação também precisa ser maior. Então, dentro dos comentários dos nossos mestres, a tribo de Reuven e Gade, eles visualizaram isso e eles chegaram a uma outra conclusão, de que haveria pouco tempo para o estudo da Torá, que eles precisariam se dedicar mais à agricultura, além da questão dos gados, né? E isso ia exigir mais tempo no trabalho secular e menos tempo nos estudos da Torá. Então eles analisaram dessa forma e tomaram essa atitude também dentro desse sentido aí. Então são duas visões que estão em consonância uma com a outra, sem sombra de dúvidas. Então a preocupação deles era que, se nós continuarmos do lado de cá, do lado leste do Jordão, sem entrarmos na terra prometida, nós vamos continuar cuidando dos nossos gados, enquanto os nossos gados pastam, né? Se alimentam por si só, nós vamos estudando Torá. Nós vamos nos ocupando da Torá. E o gado fica lá sossegadão, pastando para cá, para lá e acolá. Entendeu? Então essa é outra visão que os nossos mestres trazem para nós. Porém aqui, qual que são alguns problemas que nós encontramos aqui na análise dos nossos mestres, né? A tribo de Reuven e Gade, né, não se deram conta de fatores essenciais. Nem tudo é o mundo secular. Só o mundo secular, sendo jogado no seu anonimato, como eles queriam, e só se dedicar ao estudo da Torá, não é o plano divino. Porque o plano divino, já mencionado anteriormente, é exatamente trazer santidade para este mundo inferior. É transformar este mundo inferior na moradia de Deus. Se nos isolamos, nós não cumprimos a nossa tarefa. Nós não cumprimos a nossa meta de transformar o mundo para ser a moradia de Deus, ok? Então, se dedicarmos somente ao trabalho secular, nós abandonamos a Torá. Se nós nos dedicarmos somente ao estudo da Torá, nós abandonamos o mundo secular. E Deus quer que esse mundo seja transformado na sua moradia. Então é por isso que precisa ter equilíbrio. Por isso que nós vimos ontem o equilíbrio intelectual, né, e o equilíbrio espiritual, né? Então é o equilíbrio intelectual
e ao equilíbrio da nossa alma divina. Ou seja, a nossa alma divina trazendo o nosso intelecto cada vez mais submisso à alma divina. O intelecto, a alma animal, precisa estar mais realmente dominada pela alma divina para poder realmente fazer a vontade divina. Havendo um disparate, ou seja, um desequilíbrio nessa história, então as pessoas elas automaticamente vão fazer coisas erradas. E não vai dar certo. Por quê? Porque não vai ter uma conclusão de equilíbrio. Então, o equilíbrio saudável entre a nossa vida secular e a nossa vida espiritual, ela precisa ser realidade no nosso dia a dia. Vejam bem, um ponto muito sutil no desequilíbrio de Gad e Reuven. Reuven e Gad, eles já estavam demonstrando um desequilíbrio. Vejam bem o que eles falam no versículo 6, no versículo 16 do capítulo 32 de Números. Eles se aproximaram dele, quer dizer, de Moisés, e disseram: nós construiremos currais para o nosso rebanho aqui e cidades para nossos filhos. Depois, nós temos realmente a palavra de Moshe, que dá a instrução para Reuven e Gad, né? Dizendo para eles que os descendentes de Gad, né? Gad e Reuven, né? Para tomar posse da nossa herança nesse lado do Jordão, que era a reivindicação de Reuven e Gad, né? Então, quando Reuven e Gad firmam, vamos dizer assim, um acordo, né, com Moshe e as lideranças do povo judeu, dizendo que vão à frente da batalha, só voltam depois que o povo conquistar e tomar posse da sua herança. Então, no versículo 20, né, o Moshe respondeu a Reuven e Gad: se vocês fizerem isso que disseram, se vocês se armarem para a batalha diante de Deus, e se o exército atravessar o Jordão diante de Deus, até que ele expulse os seus inimigos de sua frente, e a terra seja conquistada diante de Deus, então depois vocês poderão retornar aqui ao lado leste do Jordão. Então vocês estarão livres de qualquer obrigação para com Deus e Israel, e esta terra se tornará sua propriedade, aquelas 9 cidades lá, diante de Deus. Mas se vocês não agirem assim, então vocês terão pecado contra Deus, e vocês devem saber que o pecado os encontrará, né? Ou seja, o pecado os encontrará. Não adianta, né? Abrindo um parênteses aqui, né? A pessoa, ela faz a coisa errada, ela peca, o pecado vai encontrar ela uma hora e vai cobrar dela. E ela vai ter que tomar uma decisão séria. Portanto, né, agora o verso 24, que é o fundamental sobre o que eles disseram. Portanto, disse Moshe: construam para vocês cidades para seus filhos e currais para as suas ovelhas, e façam o que suas bocas pronunciaram. Então aqui qual é o ponto importante aqui que nós estamos falando sobre a questão do desequilíbrio. Reuven e Gad já estavam demonstrando um desequilíbrio espiritual. Quando eles disseram no verso 16, eles disseram a Moshe: nós construiremos currais para o nosso gado e cidades para os nossos filhos. Ou seja, eles colocaram o gado, eles colocaram os animais, eles colocaram as preocupações quanto à questão dos animais em primeiro lugar com relação à família. Deixaram a família em segundo lugar. Abrindo outro parênteses, vejam bem o que está acontecendo no mundo atual. As pessoas dão mais importância aos animais do que aos seres humanos. É um desequilíbrio espiritual isso.
Ah, mas o povo está não sei o que lá, tem que proteger os animais. Nós não estamos falando nada contrário a isto. Nós estamos falando sobre valores. Vejam bem que hoje os animais eles são tratados como bebês. As pessoas levam animais de estimação para dentro das suas casas e tratam deles como se fossem bebês, como se fossem crianças. Inclusive chega também, né, a muitos absurdos entre eles, né? Põe inclusive para dormir junto na cama, como se fosse uma pessoa, como se fosse um bebê, como se fosse um nenê. E coisas piores acontecem também, né, que não precisa mencionar aqui. Entendeu? Então vejam bem a doença espiritual que uma boa parte da população está sofrendo nos dias atuais. Reuven Gad valorizou os animais e colocou as suas famílias em segundo plano. Quando Moshe vem aqui no versículo 24, ele diz: portanto, construam para vocês cidades para seus filhos. Ou seja, Moshe vem e corrige, dizendo para Reuven Gad: vocês têm que colocar a família em primeiro lugar. Quem louva a Deus não são os animais, são os seres humanos. Quem serve a Deus não são os animais, são os seres humanos. Quem foi criado à imagem e semelhança de Deus não foram os animais, foram os seres humanos. Por pior que seja fulano de tal, etc e tal, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o propósito da criação, e o propósito para esses últimos dias, é que o mundo seja retificado, o mundo seja corrigido, que o mundo seja transformado para ser a moradia de Deus, para que Mashiach se revele a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, para retificar, curar, sarar os 4 reinos. Mas somente o reino humano é que serve a Deus, honra a Deus, louva a Deus e adora a Deus. O resto não. Então veja, já um pequeno sinal de um desequilíbrio espiritual. Não havendo um equilíbrio saudável, começa a surgir problemas dentro dessa história toda aqui, entendeu? Então, por isso, né, esta ligação, né, nas palavras de Reuven e Gad, bem como na decisão deles, né, de ficar fora da terra prometida, ela traz a mensagem de que Deus não tomou as devidas providências. Então eles foram ascéticos, né, na sua decisão. Eles foram irredutíveis na sua decisão. Eles realmente não confiaram que Deus estava fazendo a coisa certa, dividindo a terra entre as tribos e que haveria sim pastagem para todos os rebanhos. Não haveria, ninguém haveria de passar necessidade. É a terra prometida. Entendeu? Sobre isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz sobre essa decisão, né? Então ele diz sobre a questão moderar o ascetismo, né? Essas 2 tribos queriam viver como pastores, porque essa ocupação é apropriada para um estilo de vida meditativo, né? Ou enquanto o gado pasteia, fica à vontade, né? Sozinho, não precisa fazer nada, né? Aí depois eles descansam, vão ruminar em companhia limitada, né? Depois vão, bebe água, etc e tal. E o pastor, aquele que está fazendo o pastoreio, ele só fica à distância, olhando, vigiando, e pode ter mais tempo exatamente para uma vida meditativa, né? Então, a princípio, a visão de Reuven e Gad. Então, Moshe se opôs à proposta, porque sabia que até a chegada dos dias de Mashiach, né, a intenção de Deus é de enfrentarmos o mundo físico. Então Moshe ele sabia disso daí. Nós temos que enfrentar o mundo físico.
Nós temos que enfrentar a nossa vida secular. Não adianta você cruzar os braços que milagre não vai cair do céu. Não adianta você cruzar os braços e ficar na sombra e água fresca, porque se você não trabalhar para pagar suas contas, você vai estar seriamente enroscado. Vai vir o corte de energia elétrica, o corte de água, né? E por aí afora vai, entendeu? Então, enfrentar o mundo físico com as suas peculiaridades é uma realidade para termos e mantermos um equilíbrio espiritual sadio entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, inclusive, lutarmos com ele se necessário, com o objetivo de refiná-lo e elevá-lo, né? Então, é uma luta que nós travamos diariamente para sermos cada vez mais espirituais, trazermos mais presença divina, mais luz divina. À medida que nós anunciamos o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, nós estamos realmente vencendo as trevas, a escuridão. Nós estamos vencendo as forças negativas, destrutivas. E nós estamos expandindo luz. Estamos ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus. Nós estamos transformando o mundo. Você não pode se deixar abater, se dominar pelas visões negativas que você olha para o mundo lá fora e você vê lá que parece que o mal está dominando 100% o planeta. E não está. O mal não está dominando 100% o planeta. Tanto é que você está aqui no estudo da Torá, nesta sala, por assim dizer, à tarde com a Torá. Entendeu? Só isto já é um grande sinal de que realmente o mundo não está dominado 100% por principados e potestades, energias negativas, destrutivas, demônios, a maldade e companhia limitada. Você está aqui. Você está vivendo o seu dia a dia, clamando, fazendo preces, fazendo tzedaká, estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noé, suas ramificações, fazendo techuvá. Você está vivo. Você não é um zumbi. Então, só quem é vivo pode, de fato, trazer vida, expandir vida. E você está fazendo isso. Continuando, Moshe somente concordou depois de estipular para eles, né, que primeiro ajudasse os seus irmãos a conquistar a terra de Israel. A experiência de enfrentamento com o mundo material asseguraria, né, que o retorno posterior ao pastoreio, com um estilo de vida meditativo, não seria uma fuga da realidade, né? O problema é esse, as pessoas fugirem à realidade. Né? Eu não quero esse negócio aí de viver a fé, confiança em Deus, expandir luz, né? Anunciar os dias de Mashiach, anunciar que há um só Deus, aquele que não nasceu, não morreu, não ressuscitou, que ele é um e único, indivisível, incorpóreo, que não há Deus fora dele, que nada há fora dele, ele é o único Deus, Redentor e Salvador. Então, tem aquelas pessoas que falam assim, eu não quero me intrometer nessa história aí, eu vivo a minha fé e acabou, cada um se vira com a sua aí, cada um que busque. Então, Moshe, ele estava realmente preocupado com essa questão. O isolamento leva realmente ao desequilíbrio entre o intelecto e o espiritual. E aí a pessoa, ela traz um desequilíbrio para o mundo. E nós não estamos aqui para trazer desequilíbrio para o mundo. Nós estamos aqui para enfrentar a realidade do mundo cruel, esse mundo obstinado, esse mundo tenebroso. Mas nós temos antecipadamente a palavra de bênção e vitória, que Deus já deu desde o princípio. Desde Bereshit, desde Gênesis. Então, aquela mesma questão, nós vamos agir nós vamos agir semelhante a Reuven e Gad, acreditando que a terra prometida não tem terra suficiente para todas as tribos e os seus rebanhos?
Vamos acreditar que realmente Deus ele projetou de forma errada a posse da terra prometida, que faltaria pastos para os rebanhos? Ou nós vamos agir à semelhança de Moshe, Elazar e os demais líderes do povo judeu, confiando na palavra divina? Entendeu? Do mesmo modo, não devemos considerar o tempo que estamos obrigados a depender no mundo exterior, elevando-o e refinando como algo frustrante. Isso daqui é uma coisa importante que nós precisamos ter em mente. Tudo que eu fizer realmente em nome de Hashem não pode ser algo que venha frustrar você. Aliás, você nem pode pensar em estar frustrado. Você está fazendo um trabalho magnífico. Você está fazendo um trabalho sublime. Você está fazendo um trabalho em que te coloca em união com Deus, em harmonia com Deus, o Rei dos Reis, o único soberano em todo o universo. Aquele que antecipadamente já nos mostra o que? Os dias da redenção final, como achei o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. E você vai perder isto por sentir-se frustrado por alguma questão? Nós não podemos, em hipótese nenhuma, estarmos frustrados, mas estarmos cada vez mais realmente fazendo a vontade divina, porque isso nos faz andar com Deus. Muito pelo contrário, em primeiro lugar, devemos ver isso como nossa verdadeira missão divina e não ficar frustrado. Segundo lugar, como a chave para assegurar que o nosso estudo da Torá, o estudo das 7 leis universais, suas ramificações, as nossas preces diárias, a nossa techuvá, a nossa de Sedaká, o nosso cumprimento dos mandamentos de Deus, tenham as mais puras e apropriadas intenções. E então, você de fato não estará entrando num radicalismo. Você estará entrando num equilíbrio. E nesse equilíbrio, você traz presença divina. Você traz luz divina. Você traz, entre aspas, a terra prometida. Você traz o céu para a terra. Você traz a terra prometida celestial para este mundo inferior, onde Deus quer fazer aqui a sua moradia. E Ele chamou cada um de nós para sermos sócios eternamente neste projeto. Então, portanto, qual a sua resposta para Deus? Qual a sua resposta para você mesmo? Será semelhante a de Reuven e Gad? Ou realmente será uma resposta como, vamos assim dizer, né? 98% deu uma resposta sim e tomaram posse da terra prometida? Então que a sua resposta para Deus seja em sabedoria, em temor aos céus. Que a sua resposta para Deus seja sim, eu quero, estou e vou permanecer nesse projeto celestial, trazendo o céu para a terra, trazendo a presença divina e transformando este mundo, ombro a ombro, com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, numa moradia para Deus. Porque aonde você vai querer morar? Aonde você vai querer estar? Aonde? Se Deus nos fala de um único reino, de um único rei, de um único Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Se Ele nos fala que para alcançar o Olam Rabá, nós precisamos passar por um mundo, um único mundo, em que a redenção final, com a liderança do Rei Mashiach, já está estabelecida e vai acontecer a qualquer momento. E a qualquer momento mesmo, amém, vem amém. Então a sua resposta,
ela tem que ser uma resposta vibrante e não frustrante. A sua resposta precisa ser uma resposta de vida, não de morte. A sua resposta para Deus precisa ser uma resposta de vitória e não de derrota. E só você pode responder a Deus. E mais ninguém vai responder por você. Por isso, enfrentar os desafios, que é o tema inicial das nossas 2 porções da semana, continua valendo. Vamos em frente, enfrentando os desafios e sendo vencedores? Mashiach já. Shalom, shalom, amados. Até amanhã.